Se você acordasse amanhã numa floresta escura, sem saber como chegou lá, com medo, perdido, cercado por sombras, o que você faria? Foi assim que o Dante Alighieri começou a sua jornada no inferno, que é a primeira parte dessa obra-prima, A Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita no início do século XIV, em plena Idade Média. É uma das histórias mais poderosas, fascinantes e simbólicas que já foram criadas, e ainda hoje ela fala muito sobre cada um de nós. O Dante escreveu entre 1304 e 1321, enquanto ele vivia no exílio após ele ser banido da sua cidade natal, Florença. E o título aqui, Comédia, não tem nada a ver com ser algo engraçado, mas sim porque na época, comédia era uma história que começava mal, mas terminava bem. Então a gente tem a primeira parte, né, da trilogia é o inferno, a segunda parte é o purgatório e a terceira parte é o paraíso. Aqui, né, nessa jornada, o Dante vai ser guiado pelo poeta Virgílio e juntos eles vão descer pelos 9 círculos do inferno. E lá eles vão encontrar figuras históricas, personagens da mitologia e até pessoas que Dante conheceu de verdade. Inclusive, ele coloca inimigos políticos no inferno. E aqui a gente tem uma mistura ousada de arte, de filosofia e, claro, de crítica social. Como funciona então o inferno do Dante aqui? O inferno ele é um funil que vai se estreitando à medida que desce, e nós temos 9 círculos, cada um deles destinado a um tipo de pecado. E o mais fascinante é que o castigo reflete o pecado que a pessoa cometeu em vida. Esse princípio se chama contrapasso, que a punição é proporcional e muitas vezes irônica. Por exemplo, os luxuriosos são arrastados aqui por ventos incessantes, porque em vida eles foram levados pelas paixões. Já os avarentos e os pródigos vão empurrar pesos pesados, presos numa disputa eterna. E os violentos contra os outros vão arder em um rio de sangue fervente. Quanto mais profundo, né, o círculo, mais grave é o pecado. Então, nos primeiros níveis estão os pecados ligados ao desejo e aos descontroles das paixões. E lá nos últimos, bem no fundo, nós temos os pecados de fraude, de traição, de malícia e aquilo que exige, né, os pecados que exigem cálculo e intenção. E lá no gelo eterno vai estar o próprio Lúcifer, né, imóvel para sempre. Apesar dessa história, né, ser medieval, o inferno ele é surpreendentemente atual. Ele vai falar sobre as escolhas e as consequências, e isso é muito legal da gente ler. A floresta escura, né, no início, é uma metáfora que ele faz para as crises pessoais que a gente tem, momentos em que a gente perde o rumo. E ele lembra que o mal nem sempre é grandioso. Muitas vezes esse mal ele pode ser silencioso, ele pode ser rotineiro, ele pode nascer de pequenas concessões que a gente faz ao erro. Como a gente deveria ler, né, pela primeira vez a Divina Comédia? Se for sua primeira leitura, eu aconselho que você vá com calma, né, que você não leia como se fosse um romance moderno, porque não é. Aqui nós temos poesia cheia de símbolos, cheia de referências. E aí é legal você escolher também uma boa tradução, comentada, né, para poder você entender, te ajudar a entender. Você lê devagar, 1 ou 2 contos por dia. Você pesquisar enquanto você lê. Você não ter medo de não entender tudo. Você pode reler também, a gente não precisa ler uma vez só. E a beleza aqui está justamente no mistério. O Inferno de Dante, ele não é só um catálogo de horrores medievais, mas ele é um mapa aqui da alma humana, ele é como se fosse um espelho. Mesmo tendo sido escrito há mais de 700 anos, ele ainda nos desafia a perguntar em que círculo do inferno eu poderia estar e por quê. Talvez, ao encarar essa pergunta, a gente possa encontrar o caminho de volta para fora, né, dessa floresta escura.
Bom, eu gostei muito desta edição. Aqui nós temos no início uma introdução que nos ajuda a entender. Nós temos os cantos. No final de cada parte nós temos algumas notas, algumas referências que também nos ajudam bastante. Temos no início o esquema do inferno. Antes de iniciar a poesia em si, a gente tem um trechinho que ajuda muito também a entender. E eu vou ler um trechinho do início para vocês terem, né, uma ideia do prazer que é a gente ler a Divina Comédia. E a gente aqui também tem em italiano, né? A gente tem em português e a gente tem em italiano. A meio caminhar de nossa vida, fui me encontrar em uma selva escura. Estava reta minha via perdida. Ah, que a tarefa de narrar é dura, essa selva selvagem rude e forte, que envolve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte, mas para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me aguardava a sorte. Como lá fui parar, dizer não sei. Tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. Mas quando ao pé de um monte eu já chegava, tendo o fim desse vale à minha frente, que o coração de medo me cerrava, olhei para o alvo e vi a sua vertente vestida já dos raios do planeta, que certo guia por toda a estrada a gente. Tornou-se a minha angústia então mais quieta que no lago do coração guardara toda essa noite de pavor repleta. E como aquele que ofegando vara o mar bravio e da praia atingida volta-se a onda perigosa e a encara, minha mente, nem bem de lá fugida, voltou-se a remirar o horrendo passo que pessoa alguma já deixou com vida. É muito gostoso de ler. Às vezes a gente tem medo por ser uma obra, né, clássica, muito antiga. Não é fácil, mas é gostoso e a gente não precisa entender tudo da primeira vez, como eu disse. Podemos ler, deixar a leitura fluir a primeira vez e se aproveitar das próprias informações que aqui tem para nos ajudar na compreensão, e depois a gente pode voltar fazendo a leitura com mais calma e buscando, né, entender as referências, buscando outros textos de apoio. Recomendo a leitura e agradeço quem assistiu até aqui. Peço para você deixar seu like, para se inscrever no canal, compartilhar e até o próximo.